Fala pessoal, bem-vindos ao Destravando a Matemática. Eu sou o professor Rafael Fernandes. A gente vai falar hoje sobre o que? Pirâmide, área e volume da pirâmide. Não é de qualquer pirâmide não, já deve ter visto aqui, né? Pirâmide hexagonal. Vem comigo. Bom pessoal, olha só. Por que eu escolhi essa pirâmide aqui? Porque se você consegue resolver a área e o volume dela, você consegue fazer de qualquer outra, sabe? Essa aqui eu diria que é o caso mais difícil para qualquer concurso que tente fazer aí, com exceções, assim, com poucas exceções, tá? Então, se você consegue resolver essa, as outras vão ficar muito mais tranquilas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou montar aqui um caminho, eu vou montar um trajeto, tá? Que você vai seguir, porque você vai ver que são muitos passos. Em muitos livros você vai ver que isso é a letra A, B, C, D, até chegar onde você quer, que é a área total e depois o volume. O volume você vai ver que é muito mais tranquilo. Agora a área vai demorar bastante, tá? Então, é importante que você escreva esse trajeto, que é óbvio, né? Se você fizer isso várias vezes, esse trajeto vai ficar na sua cabeça, você consegue fazer isso mentalmente. Mas, a princípio, é interessante que você escreva. Então, você vai ver que para calcular a área total dessa figura aqui, o que a gente tem que fazer? Primeiro você vai calcular essa medida aqui, esse segmento azul, não sei se dá para ver se é azul, é o apótema do hexágono, tá? O nome estranho, mas é o nome dele. Então, eu vou calcular o apótema. Quando eu conseguir descobrir esse apótema, eu tenho a altura que é dada, a altura da pirâmide, que é o segmento verde, eu consigo depois descobrir a altura de um dos lados aqui, né? Que é um triângulo. Com essa medida eu consigo a área desse triângulo, né? Com a área desse triângulo, como são 6 triângulos iguais, porque o hexágono ele é regular, nesse caso aqui, você consegue, multiplicando por 6, descobrir a área lateral, que é a área de todos os triângulos somados. E o último passo para calcular a área, que é você pegar a área lateral e somar com a área do tampo de baixo, que é o hexágono. Quando você pega a área lateral e soma com a área do hexágono, você vai ter a área total da figura, que é o que eu quero. Então, são todos os passos que você vai dando até chegar na área total, tá? É realmente mais trabalhoso, mas vale a pena ficar até o final, pessoal, porque, como eu disse, se você consegue fazer essa, você consegue fazer todos. O procedimento é o mesmo em todas, entendeu? Só muda a quantidade de informação. Então, se você consegue lidar com essa quantidade de informação, as outras, tranquilo. Bom, então vamos lá. Como é que eu faço para calcular o apótema dessa figura aqui? Bom, eu vou colocar rapidinho aqui, eu vou fazer um desenho rápido de um hexágono, né? Muito bem desenhado. E você percebe o seguinte, esse hexágono nesse caso aqui ele é regular, então todos os lados eles medem 2 centímetros, né? Se você faz isso aqui, ó, pessoal, se você divide, você vai ver que você vai ficar com 6 triângulos. Tá? E eles, além de serem todos iguais, eles têm uma característica no caso do hexágono, isso você não pode esquecer nunca. No hexágono regular são todos triângulos equiláteros, né? Então, essas medidas aqui são todas iguais a 2. Aí você vai falar, Rafael, por que isso é importante? Por quê? Porque tem que saber de cabeça, pessoal, a altura de um triângulo equilátero e a área do triângulo equilátero, porque facilita muito, assim, na hora de você resolver muitos problemas, né? Então, se você reparar, esse segmento em azul aqui, o apótema do hexágono, ele é justamente esse segmento aqui, que é a altura do triângulo, tá? E como é que você calcula a altura de um triângulo equilátero? L raiz quadrada de 3 sobre 2. Só isso. E nesse caso aqui o L é 2. Então esse L aqui é 2. Então vai ficar 2 raiz quadrada de 3 sobre 2. Cortou, cortou. Isso dá raiz quadrada de 3. Pronto, pessoal. Primeiro passo foi dado. O primeiro passo foi dado, então você está comigo aqui, né? Então você vai dar os outros, com certeza. Fica até o final. Então, ó, raiz quadrada de 3. Estou colocando embaixo ali, tudo que eu for calculando, eu vou colocando até aqui. Por isso que é importante você ver até o final. É igual novela, você não vai abandonar no meio, né? Tem que ficar até o final. Então vamos lá. Como é que eu vou calcular essa altura aqui? Que eu vou chamar de H minúsculo, que é o segmento vermelho aqui. Tá? Repara o seguinte, pessoal. É um triângulo retângulo, tá? No caso dessa pirâmide aqui. Faz um ângulo retinho. Ó. Consegue ver o triângulo retângulo? Quais são os lados ali? O H maiúsculo, o H minúsculo e o A que eu acabei de achar. Tranquilo até aqui? O que é importante quando você for usar o teorema de Pitágoras? Identificar a hipotenusa. Como é que você faz isso? Ó, ângulo de 90 graus. Olha para frente.
Quem está na frente dele não é um H minúsculo? Tranquilo, acabou o problema. Ó. Vai ficar H ao quadrado, a altura da pirâmide ao quadrado, e o A ao quadrado que você acabou de achar. Tranquilo? Então vai ficar assim, ó. H ao quadrado igual. Quem é o H maiúsculo? Foi dado, a altura da pirâmide, 5 centímetros. Então, 5 ao quadrado. E quem é o A ao quadrado? O A você acabou de achar, ó. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Esse quadrado corta com essa raiz, vai ficar assim, ó. H2 igual 5 ao quadrado, 25. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. 25 mais 3, 28. Tranquilo? Então, ó, deixa eu até dividir aqui para ninguém se perder. Fica assim, ó, H ao quadrado igual a 28. Então, H é a raiz quadrada de 28. Tranquilo? Segundo passo foi dado. Ainda tem um detalhe aqui, ó. Se você lembrar que 28 é 4 vezes 7, né? Você não consegue calcular a raiz quadrada do 28 todo, mas você consegue calcular a raiz quadrada do 4, que é 2. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes a raiz quadrada de 7. Tranquilo? Então, H calculado, 2 raiz quadrada de 7. É esse segmento vermelho aqui. É a altura de um dos triângulos laterais, né? São vários triângulos que formam a pirâmide. Tranquilo? Bom, área do triângulo. A área do triângulo está na veia, né, pessoal? Base vezes altura dividido por 2. Então, ó, a área do triângulo, vou botar a área do tri aqui. Base, que é 2, né, aqui, desculpa, 2, vezes a altura que eu acabei de achar, 2 raiz quadrada de 7, dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Ó. Corta um dos dois aqui, fica só 2 raiz quadrada de 7. Bom, você calculou a área de um triângulo. Esse ponto aqui é importantíssimo, pessoal. Porque o que vai mudar aqui dessa pirâmide para as outras pirâmides? Né? Só muda isso. Como você tem a base um hexágono, você tem que perceber que são 6 triângulos laterais que fecham essa pirâmide. Né? Se fosse uma pirâmide quadrangular, seriam 4 triângulos. Nesse caso aqui são 6. Então, a área lateral aqui, né, essa área lateral, como os triângulos são todos iguais, basta que você pegue a área desse triângulo aqui e multiplique por 6. Né? São 6 deles. Então vai ficar 6 vezes 2 raiz quadrada de 7. 6 vezes 2, 12 raiz quadrada de 7. É assim, ó. Área do triângulo, 2 raiz quadrada de 7. Área lateral, 12 raiz quadrada de 7. Tá? Tô quase chegando no final aqui, beleza? Bom, área total. O que vai acontecer aqui, pessoal? Olha essa figura aqui inicial aqui. Esse hexágono aqui, ele, como eu falei, ele é formado por 6 triângulos equiláteros, tranquilo? Bom, então como eu tinha falado aqui, inicialmente, esse hexágono são 6 triângulos equiláteros, né? Então o que você tem que lembrar aqui para calcular isso de forma rápida? A área de um triângulo equilátero, né, é L2 raiz de 3 sobre 4, né? Se você tem 6 triângulos, basta que você pegue isso aqui e multiplique por 6. Você vai ter direto a área do seu hexágono, tá? Então, quem é o L ali é 2, né? Então vai ficar 6 vezes 2 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Ó, só cheguei no lugar do L e coloquei a medida do lado ali do triângulo, lá desse lado aqui. Ó. Todo mundo mede 2. Então, ó, 2 ao quadrado dá 4. Você pode cortar esse 2 ao quadrado com isso aqui e fica 6 vezes raiz quadrada de 3. Esse 6 raiz quadrada de 3, pessoal, é a área do hexágono ali, aquele laranjinha, a parte de baixo. Então, como é que ficou a área total? Como é que você fechou isso tudo aqui? Ó? É a área lateral, né? Ou seja, a área das figuras laterais, somadas com essa área aqui do hexágono. Então, vai ficar 12 raiz quadrada de 7 mais 6 raiz quadrada de 3. Você tem a área total da figura ali. Tranquilo? Se você chegou até aqui com a área, pessoal, o volume é muito mais tranquilo. Eu vou apagar aqui e você vai ver. Por quê? Porque basta que você pegue... Deixa eu apagar aqui para ficar mais tranquilo. Para você calcular o volume agora. O volume de qualquer pirâmide, né? Como é que é o volume? É 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide, tá? Isso para qualquer pirâmide. O que vai mudar aqui? Tá? Vai mudar que a área da base vai depender do polígono que você tem na base. Né? Nesse caso aqui, vocês já calcularam. Eu acabei de calcular aqui. Ó. Esse 6 raiz quadrada de 3 é justamente essa área da base aqui. Ó, 6 raiz quadrada de 3. Tranquilo? E essa altura da pirâmide é dada, ó, 5 centímetros. Então aqui, ó, 5
Tranquilo? Por isso que eu falo que o volume é muito mais fácil. Essa fórmula de volume, pessoal, tem que estar na veia, porque você vai usar ela várias vezes, tá bom? Então, como é que vai ficar aqui? Ó, o volume: 1/3 vezes 6 raiz quadrada de 3 vezes 5. Ó, volume: 6 vezes 5, 30. Tranquilo? Ó, 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 3, 10 raiz quadrada de 3. Como ali está em centímetros, centímetros cúbicos. Beleza? Então, ó, calculei a área, calculei o volume, calculei tudo. Todo mundo junto comigo? Então agora deixa um like aqui pra mim, escreve nos comentários aqui se você gostou, escreve alguma dúvida que você tenha, fala comigo. Valeu?